Olá, tudo bem? E agradeço a presença de vocês aqui nesse congresso de tecnologias educacionais, um congresso internacional. E aqui eu vou apresentar para vocês tecnologias educacionais na era do Homo Digitalis, desafios e inovações nas metodologias de ensino e aprendizagem em países africanos. Meu nome é Kofi Dima Amuso, sou coordenador de cursos digitais da Escola de Negócios. E para seguirmos aqui, eu queria trazer para vocês uma reflexão, que é um dado obtido do UNESCO, do último relatório de 2023 da UNESCO, né, sobre educação em vários países e principalmente na África. Então, você sabia que a penetração da internet na África aumentou em mais de 20% nos últimos 5 anos? Mas ainda assim, há desafios críticos de acesso à educação digital. E, para isso, então, eu estou trazendo aqui uma forma de explorar os desafios, inovações e oportunidades relacionadas às tecnologias educacionais em países africanos. Espero que você possa gostar de uma reflexão dessa e que possamos juntos construir soluções. E vamos então a alguns fatos ainda. E para começar, diante dessa situação, é necessário aqui que a gente possa entender o que é a era Homo Digitalis. A era Homo Digitalis refere-se a uma nova etapa da evolução humana, marcada pela integração profunda da tecnologia digital em quase todos os aspectos da vida. É isso que nós vivemos hoje, e principalmente os nascidos, nos anos 2000 são considerados como digitais. Então, nessa era, as pessoas não são apenas usuários da tecnologia, elas são moldadas por ela, com impactos em comportamento, pensamento, comunicação e aprendizado. No campo da educação, a era Homo Digitalis está transformando práticas, métodos e acessos ao conhecimento de forma global. Esta é uma questão que a gente precisa entender e como isso pode, então, gerar transformações globais na educação. O primeiro aspecto é que o acesso universal e a democratização da educação a gente consegue entender, que hoje existem plataformas digitais e materiais online que permitem que pessoas em regiões remotas ou subrepresentadas acessem conteúdos educacionais de qualidade. Obviamente, a tecnologia nos permite isso. O segundo fato é que a educação pode ser personalizada. Hoje em dia, então, nós temos a tecnologias de inteligência artificial oferecem, então, currículos adaptados ao ritmo e estilo de aprendizado de cada estudante. E o terceiro fato é que é aprendizado ao longo da vida, Hoje a gente pode aprender eternamente, independente da idade ou o que seja. Então, a educação não está mais limitada à juventude, recursos digitais e incentivam, então, a aprendizagem contínua para acompanhar mudanças nas carreiras e habilidades demandadas. São 5 fatos ao todo, e nesse caso, então, o quarto fato é que nós temos uma gamificação e interatividade hoje em dia, que as experiências do aprendizado mais envolventes, usando realidade virtual, realidade aumentada e ferramentas de gamificação.
E por fim, então, a educação multimodal, então, que combina vídeos, podcasts, simulações e materiais de texto, permitindo diversas formas de aprender. Então, essas são as transformações globais na educação que nós temos hoje, devido, então, ao uso da internet, né, no caso. E aí, então, é mais importante aqui que a gente possa, ao mesmo tempo, ver essa evolução da tecnologia na área da educação, facilitando, sendo uma oportunidade, ao mesmo tempo apresenta alguns desafios aqui que a gente precisa analisar. Então, o primeiro desafio é a infraestrutura tecnológica. Existem algumas limitações de acesso à internet, energia elétrica e dispositivos tecnológicos, principalmente nos países africanos. Isso, então, traz uma reflexão quando se pensa, então, no desenvolvimento dessas práticas, né? A formação de professores, que é uma questão fundamental também para garantir assim, uma educação de qualidade, é necessário que os professores possam ser profissionais que detenham um conhecimento que possam transmitir através da educação. Então, existe uma necessidade de capacitação para integrar tecnologia mais práticas pedagógicas. Isso quer dizer que os professores precisam aprender o uso dessas tecnologias, por mais que elas são disponíveis, nem todos os profissionais da área de educação, os pedagogos, né, conseguem hoje fazer o uso desses instrumentos, dessas ferramentas. Então é necessário uma capacitação, que se torna então um desafio também. O quarto aspecto aqui de desafio que a gente consegue entender é a resistência cultural e metodológica, né? A adoção de metodologias que respeitem, então, as tradições educacionais locais. Então, isso é muito importante, apesar de que o uso da tecnologia pode ser uma oportunidade, é necessário, então, que a gente vê essas questões de ajudar quanto às tradições locais. Equidade e digital. Né? Equidade digital, que é um problema também, a combate a desigualdades no acesso às tecnologias por gênero, localização geográfica e renda. Então, esses quatro desafios são fundamentais quando a gente pense no aspecto geral das oportunidades que traz a tecnologia para serem realmente aproveitadas. É necessário, então, enfrentar esses problemas, principalmente nos países africanos. Vem, então, alguns aspectos no contexto africano mesmo, né? A questão da acessibilidade através de mobile learning, no caso, redução, porque esses desafios anteriores citados aqui é um pouco comum a todos os países, né, na África principalmente, mas dentro do contexto africano em geral, né, que esses desafios anteriores não somente na África que se encontra, mas em outros países da Ásia, até da Europa mesmo, a gente encontra esses mesmos desafios. Porém, particularmente por se tratar da África, nesse caso, nesse aspecto, a gente vê ainda, né, a questão da acessibilidade através de mobile learning. Dificilmente que pessoas tenham acesso às tecnologias, né? Então, dificilmente. Então, isso implica a uma limitação de acessibilidade nesse aspecto. Uma redução da desigualdade educacionais, né? As desigualdades educacionais são realmente sensíveis nesses países. E a gente vê também uma questão de empoderamento de professores, que é fundamental nesse aspecto. A gente precisa entender que o professor tem que dominar, né, esses instrumentos, nesse caso. Desafios de infraestrutura de conectividade. Obviamente, não todas as regiões são cobertas por internet. A gente vê até isso aqui no Brasil. Então, preservação e promoção de culturas locais.
Vocês sabem muito bem que a África é um país que tem, perdão, um continente que detém várias línguas, né? E é importante que a gente possa entender esse aspecto também, que é muito relevante das línguas tradicionais, né, e os idiomas, digamos assim, se for o caso. Bem, esses aspectos são aqui tratados um a um, nesse caso. Então, a África enfrenta desafios estruturais, mas também tem oportunidades únicas na era homodigitais, né? O continente apresenta uma população jovem, esse é um aspecto que precisa ser levantado aqui, crescentes, alta penetração de dispositivos móveis, a gente vê isso realmente, os que conseguiram imigrar para os outros, para países europeus, América e outros aí enviam, né, para seus países, até alguns movimentos assim que acontecem, que a gente ajuda ainda os que estão continuam, né, nos países nesse caso. Então existe um pouco de movimentos africanos pelo mundo todo que ajudam levando então esses dispositivos, geralmente aparelhos já usados e outros aí que a gente vê nesse aspecto. Então o continente apresenta essas questões e a gente vê um forte potencial para a inovação digital. E nesse aspecto, então, quando se trata da acessibilidade através de mobile learning, com mais de 50% da população africana acessando então a internet, principalmente por dispositivos móveis, plataformas educacionais compatíveis com os smartphones, como aplicativos e sites responsivos, estão ganhando força, graças a Deus, né? Nós temos aí um exemplo disso, o M-Pesa Academy na Quênia, por exemplo, que mostram como o mobile learning pode ser usado para treinar habilidades práticas e teóricas. Ainda assim, nós temos a questão da redução da desigualdade educacionais, né? Programas de learning oferecem oportunidades para crianças em áreas rurais ou em países com infraestruturas educacionais limitadas. Nós temos as organizações internacionais, né, a Unesco principalmente, na área de educação, tem se debruçado bastante, nesse caso, a ajudar nessas regiões, né, sem acesso à internet. Então, existem iniciativas como Bridge International Academies, que fornecem educação acessível e de qualidade. Isso quer dizer o quê? Que não é assim que os problemas, como tenho destacado aqui, se apresentam, mas, ao mesmo tempo, nós temos soluções realizadas pelos próprios países ou pelas organizações internacionais para ajudar nesse aspecto. É o empoderamento de professores, que eu não tenho destacado, né? Plataformas digitais capacitam então educadores com ferramentas de materiais atualizados, programas como African Digital School Initiative, né, promove então o uso de tecnologias de ensino em escolas secundárias. Isso permite o empoderamento dos professores. O desafio de infraestruturas de conectividade, apesar do progresso, muitos países africanos ainda enfrentam obstáculos como falta de eletricidade confiável, né, conectividade à internet limitada e custos altos de dados. Soluções como satélites de baixa órbita, né, nós temos a Starlink, que ajuda bastante nesse caso. O Elon Musk tem sido um protagonista nesse aspecto para ajudar os países africanos a se desenvolverem cada vez mais na área de tecnologias, acessibilidade. E mesmo assim, nós temos alguns projetos comunitários de Wi-Fi feitos pelos próprios jovens africanos
estão sendo exploradas para superar essas barreiras, né? E a preservação e promoção de culturas locais, isso é importante. A tecnologia também pode ser usada para criar conteúdos educacionais em línguas africanas e preservar culturas locais. Obviamente, na África, muitas das vezes, né, se diz que quando morre uma pessoa de idade, toda uma biblioteca se queima. Então, há uma questão importante hoje de poder, nesse caso, então, resgatar essas culturas, né, através das tecnologias educacionais. Iniciativas como a criação de aplicativos em línguas nativas fortalecem, então, identidades culturais, enquanto promovem, então, o aprendizado. E continuando, então, algumas estratégias para superar esses desafios é que a necessidade de investimento em infraestrutura e para priorizar a conectividade de dispositivos acessíveis, capacitação docente, né, como a gente tem visto, né, como problema, programas de formação contínua para professores, adaptação cultural e metodológica, desenvolver conteúdos educativos localizados e em línguas regionais, modelos sustentáveis de uso da tecnologia acessíveis, né, e replicáveis, como soluções offline e energia solar. E para isso, então, uma reflexão que eu trago para vocês aqui, para a gente finalizar, é a visão para 2030, o papel das tecnologias no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, relacionadas à educação, perspectiva de longo prazo, é que a gente precisa aqui se perguntar como os países africanos podem liderar inovações tecnológicas no setor educacional. E aí, então, chegamos às considerações finais, né? Na era homo digitalis, a educação global torna-se, então, mais inclusiva e interativa, com o potencial de transformar o continente africano. No entanto, para que esse impacto seja total, é essencial continuar investindo em infraestrutura, capacitação e políticas públicas que promovam a equidade tecnológica. O avanço da educação digital na África também serve como exemplo de como inovação e necessidade podem convergir para criar soluções impactantes. E para terminar, então, agradeço a presença de vocês aqui para me acompanhar e entender um pouco sobre as questões da tecnologia educacional. Então, aqui trago um pouco da minha trajetória no Brasil. Sou professor universitário, me formei em Togo, em administração, fiz o meu mestrado pela Fundação Getúlio Vargas em administração pública e empresarial e o doutorado em infraestrutura de transporte, planejamento de infraestrutura de transporte. Sou pesquisador, consultor em gestão ágil, Scrum, de suprimentos e produção, mobilidade urbana e logística empresarial. Atualmente eu sou mentor em empreendedorismo e delegado do CRA no município de Nova Iguaçu, onde eu moro, consultor e mentor de programas, né, de hackathon universitário e de Centelha, no Rio de Janeiro, sócio-diretor da IPED, que é um instituto que eu criei no sentido de colaborar com as iniciativas privadas. Muito obrigado mais uma vez e um bom congresso para vocês. Grande abraço.